A troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênção. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. Oh glória! Aleluia! O nosso velho homem foi morto nele, para que o novo homem pudesse ganhar vida em nós. Audiolivro Doutrina da Eleição, de A.W. Pink. Eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer. O caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve me ter eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual Ele devesse me olhar com especial amor. C.H. Spurgeon. Prefácio. Como a doutrina da eleição faz parte do assunto mais amplo da soberania de Deus, devemos falar um pouco sobre essa soberania. Em Apocalipse 19:6, nos é dito: reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, no céu e na terra. Ele é o controlador e mantenedor de todas as coisas. Como o Altíssimo, ele governa entre os exércitos dos céus e ninguém pode segurar sua mão ou dizer a ele: que fazes? Jó 9:12. Ele é o Todo-Poderoso que faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Ele é o oleiro celestial que nos molda em nossa humanidade caída como um pedaço de argila e dela forma um vaso para honra ou para desonra. Resumindo, ele é o determinador do destino de cada homem e o controlador de cada detalhe na vida de cada indivíduo. Isto é apenas outra forma de dizer que Deus é Deus. Por isso, a eleição e a predestinação são apenas o exercício da soberania de Deus referente à salvação, e tudo o que sabemos sobre esse assunto é o que nos foi revelado nas Escrituras. A única razão pela qual alguém acredita na eleição é porque tal ensino é claramente ensinado na palavra de Deus. Nenhum homem ou grupo de homens jamais criaram essa doutrina, pois assim como o ensino da punição eterna, essa doutrina entra em conflito com os desejos da mente carnal e é repugnante aos sentimentos do coração não regenerado. E assim, como a doutrina da Santíssima Trindade e o nascimento milagroso de nosso Salvador, a verdade da eleição deve ser recebida com uma fé simples e inquestionável. Vamos agora definir nossos termos. O que significa a palavra eleição? Significa destacar, selecionar, escolher, pega um e deixa outro. Eleição significa que Deus escolheu certas pessoas para receberem sua graça salvadora, enquanto outros são deixados para sofrer a justa punição de seus pecados. Isso significa que antes da fundação do mundo, Deus escolheu entre todos os homens um certo número e os predestinou para que fossem conformados à imagem de seu Filho. Expôs Simão como Deus primeiramente, visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Atos 15:14. Não podemos fazer melhor do que citar um trecho do sermão do falecido C.H. Spurgeon, 1834-1892, sobre as coisas que acompanham a salvação. Ele nos diz: antes da salvação chegar a este mundo, a eleição marchou na vanguarda e tinha como trabalho a criação da salvação. A eleição percorreu o mundo e marcou as casas às quais a salvação deveria vir e os corações nos quais o tesouro deveria ser depositado. A eleição abrangeu toda a raça humana, de Adão até o último homem, e marcou com selo sagrado aqueles para quem a salvação foi planejada, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. João 4:4. Disse a eleição e a salvação foi até lá. Depois veio a predestinação. A predestinação não apenas marcou a casa, mas mapeou a estrada pela qual a salvação deveria percorrer. A predestinação ordenou cada passo do grande exército da salvação.
ordenou o momento em que o pecador deveria ser levado a Cristo, a maneira como ele deveria ser salvo, os meios que deveriam ser empregados, marcou a hora e o momento exatos em que Deus, o Espírito, deveria vivificar os mortos em pecado, e quando a paz e o perdão deveriam ser proferidos através do sangue de Jesus. A predestinação marcou o caminho de forma tão completa que a salvação nunca ultrapassa os limites e nunca perde o caminho. No decreto eterno do Deus soberano, os passos da misericórdia foram todos ordenados. Não sabemos por que Deus escolheu essas pessoas em particular em vez de outras. Sua escolha é soberana, totalmente livre e não depende de nada fora de si mesmo. Certamente, não foi porque esses indivíduos em particular eram, em si mesmos, melhores do que os outros pelos quais ele elegeu. A Escritura é muito enfática neste ponto. Todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. Os escolhidos também não tinham nenhuma justiça inerente. Deus também não escolheu porque ele viu que havia algo de bom neles, pela razão simples, mas suficiente, de que ele não previu nada de bom neles, exceto o que ele mesmo fez neles. Tudo o que podemos dizer é que Deus escolheu alguns para serem salvos somente porque ele escolheu escolhê-los, porque esse foi o bom prazer de sua vontade soberana. Efésios 1:5. O mistério da eleição. Essa eleição é um mistério profundo e nós prontamente afirmamos que tal mistério está totalmente além do poder da mente finita de compreendê-lo plenamente. Nosso sentimento e nossa perspicaz racionalização não podem nos ajudar nessa investigação. No entanto, isso não é motivo pelo qual devemos nos recusar a acreditar no que não podemos entender completamente. Estamos cercados por mistérios por todos os lados. Não podemos entender porque Deus, que é perfeito e onisciente, que no início previu claramente todas as terríveis consequências disso, permitiu que o pecado entrasse nesse mundo. Mas ele assim quis. Dizer como muitos fazem que se Deus criou o homem como um agente moral livre, ele não poderia evitar o pecado é uma afirmação totalmente desprovida de qualquer fundamento na palavra de Deus. E não só isso, mas contradiz suas declarações explícitas. Por exemplo, pois até a ira humana há de louvar-te e do resíduo das iras te ciges. Salmo 76:10. Se Deus pode restaurar a justiça daqueles que são escravos voluntários do pecado e há muito tempo se entregaram à prática dele, sem interferir na responsabilidade do homem, porque então ele não poderia ter preservado seres santos em um estado de pureza? E se estava em seu poder fazer isso, por que ele não fez? Tudo o que podemos dizer é, não sabemos. Deus não achou benéfico revelar isso para nós. A permissão divina do pecado é um mistério profundo. Esse também não é o único mistério relacionado com a história de nossa humanidade. As gritantes desigualdades da existência humana são igualmente insolúveis. Um nasce cego, outro é abençoado com a visão. Um entra num mundo dotado de uma constituição forte e goza de saúde quase ininterrupta, enquanto o outro é de uma doença incurável e afunda em uma sepultura precocemente. Um nasce na riqueza e com todos os confortos, outro na pobreza. Um nasce de pais criminosos ou infiéis, enquanto o outro é filho de verdadeiros crentes e é criado no temor do Senhor. Um nasce em meio à escuridão pagã, outro goza dos privilégios da luz do Evangelho. Essas diferenças não afetam apenas a felicidade nesta vida, mas estão entre os fatores determinantes do caráter e do destino final. Quando nos perguntamos por que é permitido que essas diferenças existam, por que Deus permite essas desigualdades, novamente temos que responder: não sabemos. Entretanto, acreditamos firmemente que Ele tem alguma razão boa e sábia para todas as suas ações providenciais, mas para o homem em sua condição atual, elas são profundamente misteriosas. O fato de que os pensamentos de Deus são misteriosos para nós é afirmado em sua própria palavra, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Isaías 55, 8, 9. E o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, declara: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 8, 33. Nossa verdadeira disposição, então, ao investigar um assunto como esse, deve ser a de discípulos, alunos sentados aos pés do Senhor Jesus, para que sejamos ensinados por Ele. Se aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus, devemos esperar encontrar nela certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro 3,16. A verdade da eleição. A doutrina da eleição é claramente ensinada na palavra de Deus, da primeira à última página. A Bíblia está cheia dessa doutrina. É uma das grandes doutrinas fundamentais das Escrituras. O primeiro livro da Bíblia tem a soberania de Deus como tema central. Caim, o ancião, é ignorado, enquanto Abel, o mais novo, é aceito. Cã e Jafé são ignorados, enquanto Sem, o mais novo, é selecionado para a linhagem da qual o Messias viria. É Abraão, o mais novo, não Naó, o irmão mais velho, que recebe a herança de Canaã. Ismael, o primogênito, é expulso sem ser abençoado, enquanto Isaque, o filho da velhice de seus pais, é abençoado. A bênção é negada a Esaú, de coração generoso e espírito perdoador, embora a tenha buscado cuidadosamente com lágrimas. Enquanto Jacó, o traidor e dissimulado, é transformado em um vaso de honra. Como não temos espaço para abordar esse assunto de forma extensa, podemos somente citar alguns exemplos de textos. Tais textos já serão suficientes. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Isaías 65:1. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João 15:16. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17:9. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13:48. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11:5. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1:4. Durante a época do Antigo Testamento, o princípio da eleição divina estava claramente demonstrado no trato de Deus com a raça humana. Na Torre de Babel, Deus, por um tempo, abandonou suas relações diretas com a humanidade e selecionou um homem, Abraão, de quem descenderia a nação de Israel. Essa nação foi seu povo escolhido. Ele se revelou a eles como a nenhum outro. Israel era seu tesouro peculiar. Eles desfrutaram de comunhão direta com Jeová, enquanto outras nações foram deixadas à mercê de seus pecados. Por que Deus deveria destacar os descendentes de Abraão para serem os destinatários de seus favores especiais? Eles tinham uma reivindicação natural maior do que outros? Certamente não. Os egípcios eram uma nação muito mais sábia do que os nômades hebreus. Os caldeus eram mais antigos, mais numerosos, mais civilizados e exerceram uma influência muito maior sobre o resto do mundo. Mas Deus despreza os sábios e instruídos e escolhe os fracos e desprezados. Por quê? Para demonstrar sua soberania e exemplificar sua graça. Por quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1:29. A justiça da eleição. Em todas as épocas, houve quem argumentasse que a doutrina da eleição torna Deus injusto. Eles dizem que não é justo que ele escolha alguns para a vida eterna, mas tal acusação evidencia uma ignorância grosseira e perverte os princípios fundamentais do Evangelho. A salvação não é uma questão de justiça, mas de graça. Se o assunto deve ser resolvido com base na justiça, então todo filho de Adão deve perecer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Dizer que Deus não tem o direito de escolher apenas alguns para serem conforme a imagem de seu filho é repudiar
o fato central do Evangelho. A salvação não é um salário que devemos ganhar, nem uma recompensa que merecemos. É um presente gratuito concedido aos que não merecem. Mas no momento em que entendemos que a salvação é um presente de Deus, somos logicamente compelidos a aceitar o princípio da eleição. Deus não tem o direito perfeito de dispensar seu dom como quiser, certamente ele tem. E isso não é apenas uma prerrogativa, mas ele a exerce. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Romanos 9,15. Deus não está em dívida com ninguém. Ele não tem a obrigação de salvar ninguém. Se ele liberta alguém da ira que está por vir, é somente devido à sua graça. Ele não tem que salvar todos, se quiser salvar alguém. Se ele optar por ignorar alguns, negando o dom da salvação, então não há motivo para reclamação. No último grande dia, todo homem receberá toda a misericórdia a que tem direito. O juiz de toda a terra não deve fazer o que é certo? Certamente ele fará. A sentença proferida aos que estão à sua esquerda será perfeitamente justa. Com relação a essa prerrogativa, podemos dizer, primeiro, que a Deus pertence o direito de exercê-la. Esse direito surge, primeiro, de ele ser nosso Criador. Ele nos diz: todas as almas são minhas. Ezequiel 18,4. Ele tem o direito absoluto de fazer conosco o que quiser, visto que foi ele quem nos fez e dele somos. Salmo 100:3. Os homens esquecem o que são e se vangloriam de grandes coisas, mas na verdade eles são apenas argila nas mãos do oleiro, e ele pode moldá-los ou quebrá-los como quiser. Eles acham que não, mas ele sabe que eles são vaidosos em seus pensamentos. Oh, a dignidade do homem! Que tema para um discurso sarcástico! Assim como o sapo se inchou até se explodir, o mesmo acontece com o homem quando tem orgulho e inveja de seu Criador. Deus, no entanto, se senta nos céus e considera os homens como se fossem gafanhotos, e considera nações inteiras como pó. A prerrogativa de criação do Senhor é manifestamente ampliada moralmente pela perda de qualquer consideração que pudesse ter surgido da obediência e retidão se as tivéssemos possuído. Nossa culpa envolveu a perda de todas as reivindicações. Todos nós somos vítimas de alta traição e cada um de nós foi culpado de rebelião pessoal. Portanto, não temos os direitos de cidadãos, mas estamos sob sentença de condenação. O que diz a voz infalível de Deus? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Gálatas 3:10. Estamos sob essa maldição. A justiça nos declarou culpados e, por natureza, estamos sob condenação. Se então o Senhor tiver prazer em nos livrar da morte, cabe a Ele fazê-lo, mas não temos direito a tal libertação, nem podemos insistir em qualquer argumento que possa valer no Tribunal de Justiça Celestial para a reversão da sentença ou a suspensão da execução. Perante qualquer corte na terra ou no céu, nosso caso seria impossível de se ganhar. Por isso, seremos expulsos com desdém do juízo imparcial se insistirmos em nos justificarmos. Nosso caminho mais sábio é apelar à sua misericórdia e à sua graça soberana, pois somente nele está nossa esperança. Vejamos novamente o que o Spurgeon tem a nos dizer sobre esse assunto. Se o Senhor permitir que todos pereçamos, receberemos nossos direitos, e nenhum de nós tem uma sombra de reivindicação de sua misericórdia. Estamos, portanto, absolutamente em suas mãos, e a ele pertencem as questões de vida ou morte. C.H. Spurgeon, A Prerrogativa Real, Salmo 68, 20 e 21. Por fim, lembremos que Deus nunca recusa a misericórdia para aqueles que a buscam honestamente. É verdade que os não eleitos estarão perdidos independente do que quiserem, mas mesmo assim, o pecador é sempre chamado a provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34:8. Ele é convidado para o banquete do Evangelho. A promessa é ampla e clara. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
João 6,37. Mas se o pecador não vier a Cristo para ter vida, então seu sangue estará em sua própria cabeça. Se ele não acreditar, então é sua própria vontade que o condena. As consequências da eleição. A doutrina da eleição engrandece o caráter de Deus, pois exemplifica sua graça. A eleição torna conhecido o fato de que a salvação é um presente gratuito de Deus, concedido gratuitamente a quem Ele quer. Isso deve ser assim, pois aqueles que a recebem não são diferentes nem melhores do que aqueles que não a recebem. A eleição permite que alguns vão para o inferno para mostrar que todos mereciam perecer, mas a graça vem como uma rede de pescar e extrai de uma humanidade arruinada uma grande multidão, que nenhum homem pode contar, para ser por toda a eternidade os monumentos da misericórdia soberana de Deus. Ela mostra sua onipotência. A eleição torna conhecido o fato de que Deus é todo-poderoso, que governa e reina sobre a terra e declara que ninguém pode resistir à sua vontade ou frustrar seus propósitos secretos. A eleição revela que Deus derrubou a oposição do coração humano, subjugando a inimizade da mente carnal e com poder irresistível, atraindo seus escolhidos para Cristo. A eleição nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19, e acreditamos porque Ele nos fez querer, Salmo 110,3. A eleição atribui toda a glória a Ele. Isso proíbe qualquer crédito à criatura. Ela nos diz que os não regenerados não são capazes de ter um pensamento correto, gerar uma afeição correta ou originar uma vontade correta. Ela insiste que Deus deve trabalhar em nós, tanto no querer quanto no agir. Declara que o arrependimento e a fé são dons de Deus e não algo com o qual o pecador contribui para a sua salvação. Sua linguagem é: não a nós, Senhor, não a nós. Salmo 115:1. Mas aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. O Senhor faz distinções entre homens culpados de acordo com a soberania de sua graça, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Oséias 1:6. Judá também pecou? Sim, mas o Senhor também não desistiu de Judá. Na verdade, ele poderia ter trazido julgamento sobre Judá, mas ele se deleitou em ter misericórdia. Muitos pecam e trazem sobre si mesmos a punição devida ao pecado, pois eles não acreditam em Cristo e morrem em seus pecados. Mas Deus tem piedade, de acordo com a grandeza de seu coração, de multidões que não poderiam ser salvas em nenhuma outra base, exceto na misericórdia merecida, reivindicando seu direito real. Deus nos diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Romanos 9,15. A prerrogativa da misericórdia está revestida da soberania de Deus. Ele concede misericórdia onde lhe apraz e tem o direito de conceder, já que ninguém tem qualquer direito sobre ele. Finalmente, a doutrina garante a preservação eterna de todos os santos de Deus. Nas Sagradas Escrituras, o início de nossa salvação começa no propósito de Deus, eleição, e não no momento em que confessamos o Senhor como Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo, Efésios 1,4. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí, Jeremias 31,3. Como a salvação é coisa que vem da eternidade, ela deve durar para sempre. É impossível imaginar um bastão com apenas uma extremidade. O que é eterno deve ser assim nas duas pontas. Assim a palavra de Deus afirma: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8,30. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. I'm
Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem Foguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virei as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Senhor, não te detenhas. Senhor, não te detenhas.